Quero ler até o verso 8. Diz assim: aconteceu depois dessas coisas que, tentando Deus a Abraão, e disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, e teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-lhe em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a nós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Até esse versículo, eu quero enfatizar no versículo 2, essa parte aqui que diz: o teu único filho, Isaque, a quem amas. Glória seja dada no nome santo do Senhor Jesus. Deus, irmãos, a gente conhece a história do patriarca Abraão, que ele tem um chamado muito forte e ele obedece esse chamado. E a gente vê que Deus, ele chama para um propósito. Era um chamado incerto, irmãos, para nós seres humanos. Era para ir para um lugar, né, que Deus ainda ia mostrar. Como se vai para um lugar que Deus ainda não mostrou? Porque as coisas de Deus, irmãos, não são para nós entender. Muitas vezes eu fico meditando nessa passagem e eu falo assim: se fosse eu, Deus me mandasse, qual a primeira atitude que eu ia tomar? Ia tentar entender o propósito de Deus. Mas Deus, ele fala no meu coração que os seus propósitos na nossa vida, a gente não precisa parar para entender o que vai acontecer. Somente devemos viver o propósito de Deus, a vontade de Deus, nos colocar naquilo em que Ele nos chamou. E Abraão, ele demora para se colocar. Ele sai, obedece, saindo da sua casa, da sua terra, do meio da sua parentela. Obrigado. Ele obedece, mas a gente vê que do capítulo
12 até o capítulo 17, que é onde Deus chama Abraão. No capítulo 12, Abraão começa a andar obedecendo a Deus. Muitas vezes é assim, irmão, na vida do crente. Deus nos chama, né? Nos chamou do mundo para a sua maravilhosa luz, e nós começamos a andar, prosseguir pelo caminho, obedecendo o chamado. Tem gente, irmãos, a gente muitas vezes obedecemos o chamado, mas não queremos obedecer as regras, porque obedecer regras dói, renúncia, cobrança, pressão, caminho estreito, caminho que não dá para se direcionar para um lado nem para o outro, caminho que tem que seguir em frente, tem que seguir na retidão. E muitas vezes Deus chama a gente e obedece o chamado, como Abraão obedeceu, mas ele não estava obedecendo as regras. Quando Sara se cansa e diz assim que o filho não vai nascer, que tinha que tomar uma atitude diferente para que tivesse filho, Abraão ele obedece a Sara, ele deixa de obedecer a Deus e vai obedecer a Sara. Tomar atitude baseado na conversa, no impulso da vontade de Sara. Abraão podia ter orado, pedido a Deus orientação, mas ele não pediu. Ele tomou uma atitude baseada, irmãos, naquilo que Sara estava falando. E muitas vezes a gente obedeceu o chamado, mas chega alguém no nosso ouvido e fala: olha, você pode fazer desse jeito, se não está dando certo assim, faça desse jeito que vai dar. E a gente às vezes acaba obedecendo. Esquece de pedir orientação a quem nos chamou, a quem nos deu um chamado, e toma atitude baseado às vezes na nossa consciência, na nossa própria vontade ou na vontade de alguém, porque alguém falou que ia dar certo. Mas Deus nos chamou, irmão, para ficar na sua vontade. Abraão, ele ouviu a voz de Deus quando Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas quando era na hora de tomar as atitudes, a gente vê que do capítulo 12 ao capítulo 17, várias situações que não estavam de acordo com a vontade de Deus acontecem na vida de Abraão. Quando ele ele desce para o Egito, a Bíblia diz que ele, de falar para o rei ali que Sara era sua esposa, não, ele fala assim: ela é minha irmã. Abraão comete algo terrível, irmãos, dizendo que Sara era sua irmã. Mas a vontade de Deus chamou para ele falar a verdade, para ele podia chegar diante daquele homem e dizer: ela é minha esposa, sim. Mas ele estava obedecendo o chamado de Deus, não obedecia às regras. Quando não se obedece às regras, irmão, as atitudes que são tomadas são atitudes diferentes da vontade de Deus. E aquele homem, ele fica bravo com Abraão, porque ele podia ter cometido algo que não era do agrado de Deus, por causa de Abraão, por causa de uma atitude, irmãos, errada de Abraão. Às vezes a nossa atitude que nós tomamos errado não afeta somente a nós, às vezes causa grande reboliço em vida de pessoas que estão ao nosso redor, até mesmo de pessoas que podem estar longe. Por causa de uma atitude que nós tomamos, irmãos, que não é a vontade de Deus, pode atingir pessoas, em grande escala, em grande distância. Não só pessoas que estão ao nosso redor, mas o mal pode cair sobre a vida de pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a situação. Ia cair na vida daquele rei. Ele não tinha nada a ver, mas por causa de uma mentira de Abraão, ele quase comete algo terrível. E Abraão, ele fica do capítulo 12 até o capítulo 17 sem obedecer às regras.
sem obedecer à vontade de Deus. Mas quando vamos ver, irmão, no capítulo 17, Deus renova o chamado com Abraão e ele diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Muitas vezes, irmãos, tem muita gente na igreja que está obedecendo o chamado de Deus, mas não está andando na presença de Deus. Abraão estava obedecendo um chamado, mas não estava na presença de Deus. Porque se tivesse, irmão, Deus não tinha falado para ele andar na sua presença agora. Ele diz, Abraão, capítulo 17, pode conferir, irmãos. Se o irmão quiser ver, Deus chamando Abraão novamente. A promessa estava perto de se cumprir. Deus não vai, irmão, cumprir nenhuma promessa na nossa vida enquanto a gente não estiver na presença dele. A promessa chegou no momento prestes a se cumprir, e Deus diz assim: agora, Abraão, está chegando a hora, anda na minha presença. Primeira atitude que tem que tomar, andar na minha presença. Quer andar na presença de Deus, irmão? É não tomar atitude de acordo com o conselho de alguém. É não tomar, não sair para lugar nenhum só porque alguém te convidou. É não fazer algo porque alguém está fazendo e está achando bonito, mas viver segundo a vontade de Deus. Agora, Abraão não ouve mais conselho de ninguém para tomar a sua atitude. Aí ele começa a orar a Deus, pedir direção, e Deus chama, aqui no capítulo 22 que Deus, ele fala para Abraão agora algo que talvez ninguém, irmãos, queira nesse tempo de hoje. Até mesmo naquele tempo ninguém queria que Deus falasse. E Deus fala sobre algo que foi tão difícil, foi tanta luta, foi tanta dificuldade para conseguir. E agora Deus quer que Abraão ofereça aquilo para ele. Muitas vezes a gente tem algo em casa, na nossa vida, que a gente batalhou tanto para conseguir, passou por tanta dificuldade, foi tanta humilhação, foi tanta tentativa que deu errado para a gente conseguir aquele objetivo, e nós conseguimos, agora agarramos com todas as forças e não queremos soltar. Mas o que eu quero dizer com essa palavra, irmãos? Não há nada que a gente possa ter aqui na terra que se compare com aquilo que Deus tem para mim e para você. O teu filho a quem tu amas. Quando a gente ama, irmãos, a gente não quer perder, não quer sair de perto, a gente não quer deixar escapar da nossa mão. A gente quer estar ali, irmão, saber o que está. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer saber o que está acontecendo com ela. Se a pessoa está longe, a gente fica preocupado. Será que ela já se alimentou? Será que ela está bem? O que será que está acontecendo? Mas Deus, Ele cobra aquilo que mais Abraão amava, aquilo de mais precioso, que tanto ele esperou, uma promessa que ele passou anos e anos esperando para obter. Deus agora quer para ele. Deus agora chama Abraão e diz: pega teu filho a quem tu amas. Eu acho muito forte, irmãos, quando a Bíblia ela podia, o escritor podia ter escrito assim: pega o teu filho e oferece para mim. Mas ele coloca essa palavra: a quem tu amas. O que é que você mais ama nessa vida? O que é que você fala assim: eu não toco, eu não troco, não deixo por nada.
É isso que você ama. Aquilo que você tem e diz assim: eu não substituo isso aqui por nada na minha vida, por nada que me ofereça. É isso aí que você ama. Talvez seja um filho, talvez um marido, a esposa, talvez mesmo uma mãe. Eu já vi pessoas dizerem: eu não saio de perto da minha mãe por nada, né? O meu irmão, ele dizia assim: eu quero morrer antes que o meu pai morra, porque eu não vou suportar ver ele partir e eu ficar, porque eu amo muito meu pai. Meu irmão mais velho falava assim, eu me lembro quando eu era pequeno, ele falava: a pessoa que eu dizia assim, a pessoa que eu mais amo nessa vida é meu pai. Por isso eu quero que Deus me leve antes do que levar ele, porque eu não vou suportar o sofrimento. E aconteceu, irmão, assim como ele pediu, aconteceu. Ele partiu antes que meu pai partisse. Por quê, irmãos? Porque ele amava e não queria sair de perto. Não queria que Deus levasse, né, o seu pai e ele ficasse sem. É isso que acontece quando a gente ama algo, quando a gente ama alguém, um filho, uma esposa, um marido, até mesmo irmão, mãe, pai. A gente não quer que vá embora, que parta para longe. Que a gente quer proteger, quer ter aquela pessoa conosco para sempre. E Abraão com Isaac, Deus vê, irmãos, os irmãos sabem, tem pai que não ama filho, tem mãe que não ama filho, mas Deus, ele dá o testemunho de Abraão. Ele diz assim: o filho a quem tu amas. Deus vê que realmente Abraão ama o seu filho. Eu podia olhar assim para Abraão e dizer assim: ele não ama o filho. Mas Deus é quem está olhando, irmão, porque Deus conhece as nossas entranhas do coração, o que está lá dentro do coração. E Ele dá o testemunho, não é daquilo que a gente vê no dia a dia, não. Ele dá o testemunho do que está lá dentro do coração de Abraão. Ele diz assim: é o teu filho a quem tu amas. Eu sei que tu ama o teu filho, eu sei que tu gosta do teu filho mais do que tudo nessa vida, mas eu quero ele. É o teu filho a quem tu amas, não é o Damasceno que vive na tua casa desde pequeno, não é Ismael, mas é o Isaac, irmãos. Aquilo que você tem, o amor verdadeiro, o amor que não falha, que você daria a sua própria vida por ele. Deus quer aquilo, irmãos. Deus quer aquilo. Deus quer Isaac, o valoroso para você. Eu já disse assim para a minha mãe que se alguém fosse fazer alguma coisa com ela, que fizesse comigo. E muitas vezes é assim, irmãos. É algo que você se alguém vai fazer alguma coisa com aquela pessoa, se vai acontecer, você quer que aconteça com você, ao invés de acontecer com aquela pessoa. Muitas vezes tem mãe, tem pai, irmãos, que o filho está doente, ele ama tanto o filho que ele chega a pensar:
Por que eu não fiquei noivo no lugar dele? Por que eu não estou no lugar dele? Então, isso é o amor, irmãos, por um filho. Talvez, às vezes, assim também, filho por mãe e por pai. Então, Deus quer algo agora que esteja a essa altura de amor. Algo que Abraão não podia trocar por nada. E Deus pede, irmãos. Mas eu quero dar um pulo aqui para o versículo 8, aonde Isaac, no versículo 7, Isaac, ele faz uma pergunta. E ele aponta muitas das coisas que estão ali. O fogo, a lenha, está ali o cutelo para o holocausto. Mas ele pergunta: aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E versículo 8, Deus proverá. Abraão responde essa frase que me chama muita atenção nessa tarde. Deus proverá. Eu vi as irmãs falar aqui sobre pôr na mão de Deus, né? Eu não vim para pregar, mas para trazer a palavra. Mas eu já estava com essa palavra no meu coração. E quando eu chego aqui, a irmã estava falando sobre colocar, eu acho que foi a nossa irmã que orou e falou que Deus se agrada quando a gente coloca as coisas na mão de Deus. E Abraão, ele colocou Isaac naquela hora, irmãos, na mão do Senhor. Ele disse para os moços assim: nós vamos e voltaremos para nós. Ele sabia que ele tinha a certeza de que ia cumprir o pedido de Deus. Agora não é um chamado, nem uma promessa, mas é um pedido de Deus. E Abraão tinha que cumprir. Abraão, ele tinha que cumprir agora. Glória a Deus, aleluia. O pedido de Deus. Então, irmãos, colocar na mão de Deus é acreditar. Colocar na mão de Deus é saber que Ele é poderoso para fazer além do mais daquilo que nós pensamos. E Abraão, ele coloca toda a situação. Com certeza Abraão estava arrasado por dentro. Ele estava sem saber o que fazer. Mas o seu amor por Deus era maior. E tem que ser, irmãos. Tem que ser. Às vezes as pessoas dizem: não deixo o meu filho por nada. Mas por Deus você tem que deixar. Eu não deixo o meu marido por nada. Mas por Deus você tem que deixar. Eu não deixo minha esposa por nada. É claro que Deus não vai incentivar, não vai querer que ninguém se separe, irmãos. Mas em alguma situação, quando a situação chega a ter que tomar essa decisão, é porque Deus, Ele está provando. Quem que você ama mais? Seu filho ou a mim? Quem que você ama mais? A sua esposa ou a mim?
vezes o teu marido pode dizer assim: